Pessoal, continuando aí, então a gente tem essa função modular aí, módulo de x menos 1 menos 1, né? Vamos reescrever a função primeiro sem o módulo. Então eu vou pegar o que está dentro do módulo aqui, que é o x menos 1, vou igualar a zero, passando do menos 1 para lá vai dar 1. E isso aqui vai me ajudar a reescrever a função. Então eu vou pensar primeiro o x menor do que 1, o que vai acontecer, e depois x maior do que 1. Então esse número serve de parâmetro aí. Beleza? Então vamos lá. Menor do que 1. Como que vai ficar escrita essa função para valores de x menores do que 1? Para responder essa pergunta, eu tenho que saber qual é o sinal do que está aqui dentro. Ó. E para saber qual é o sinal do que está aqui dentro, eu vou pegar um valor qualquer menor do que 1. Por exemplo, 0. Se eu colocar 0 no lugar do x, 0 menos 1 vai dar menos 1. Ou seja, o que está dentro do módulo está dando um resultado negativo. E o que o módulo faz com o valor negativo? Troca o sinal. Então, isso aqui seria escrito como menos x mais 1 menos 1. Ou seja, eu peguei o que está dentro do módulo e troquei o sinal. Então, isso aqui vai dar menos x, porque 1 menos 1 vai cancelar. Ó. Então, a minha função vai ser escrita como menos x toda vez que o x for menor do que 1. E se o x for maior do que 1, como que vai ficar a minha função? Vamos lá. Pega um valor maior do que 1, por exemplo, 2. Põe o 2 no lugar do x. 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, o que está aqui dentro é maior do que 0. E como o módulo se comporta quando o que está dentro dele é maior do que 0? Módulo de número positivo repete o número. Então, repete o x menos 1. Com menos 1 que está aqui, vai ficar x menos 1. Menos 1 vai dar x menos 2. Ou seja, essa função ali de cima, ela pode ser escrita assim, ó, como menos x, se o x for menor do que 1, e como x menos 2, se o x for maior do que 1. Aqui é 1, e aqui também é 1. O igual, vou colocar na de cima ou na de baixo. Eu vou colocar nessa aqui, porque aqui dentro foi que deu valor positivo. Então, eu vou colocar o sinal de igual aqui. Ó. E aí, a gente cai em uma função definida por mais de uma sentença. Ó. Essa aí, como ela é mais simples, eu já vou fazer ela direto no gráfico aqui, as duas partes já. Ó. Então, vamos pegar a primeira parte dela, que é valores de x menor do que 1, é o menos x. Menor do que 1, então eu vou pegar dois valores. Vou pegar o 1 e vou pegar o 0. Quando eu colocar 1 no lugar do x, 1 com menos com 1 aqui vai ficar menos 1. Quando eu colocar o 0, vai dar 0. Então, o primeiro ponto que eu encontrei, x igual a 1, x igual a 1, y igual a menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, beleza? Só que ele é um ponto aberto, porque aqui não tem o lugar do sinal de igual. O próximo ponto é o 0, 0, que é a origem aqui, ó, origem. Então, é um gráfico que vai vir aqui, passar nesse ponto, passar na origem e vai embora para lá. Então, ele começa nesse ponto, que é o 1, aberto, porque não tem sinal de igual, e só vai valer para o lado de cá, que são os valores de x menores do que 1. Para valores de x maiores ou igual a 1, eu já vou usar a outra aqui. Ó. Então, eu vou pegar valores aqui, ó, 1 e 2. Se eu colocar 1 no lugar do x aqui, ó, x menos 1 vai dar, 1 menos 2 vai dar menos 1. Se eu colocar o 2 no lugar do x aqui, ó, 2 menos 2 vai dar, aqui é 2 menos 2, vai dar 0 aqui, ó, certo? Então, é isso aqui que eu tenho. Olha só, coincidentemente, esse ponto 1 menos 1 era o mesmo ponto aqui. Ó. Então, o meu gráfico agora vai começar justamente nesse ponto. Ó. E agora ele vai vir fechado porque aqui tem o sinal de igual. O segundo ponto, 2 e 0. Como a coordenada y é 0, então é só marcar no eixo x o ponto 2. Ó. Vamos pegar aqui esse ponto aqui. Ó. Então, o meu gráfico vai vir aqui e vai embora, passando aqui no 2. Ó. Né? Aqui é o menos 1. E vai embora, porque só me interessa valores de x que são maiores ou igual a 1 aqui. Ó. Então, a resposta vai ser essa aí. Beleza? Mais um exercício aí. Agora a letra K, que é esse aqui. Então, vamos pensar aqui na questão de reescrever a minha função. Vamos reescrever a minha função a partir do módulo aqui. Ó. Observa que aqui tem uma restrição importante já. Ó. Como eu tenho x no denominador, esse x tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, ele tem que ser diferente de 0. Outra coisa, tem um módulo de x ali. Ó. Então, nós precisamos reescrever o módulo. O módulo de x é fácil de reescrever, porque ele é menos x quando x é menor do que 0, e ele é x quando x é maior ou igual a 0. Porém, quando eu penso na minha função, módulo de x sobre x, então eu vou pensar o que acontece antes de 0
Vou pensar o que acontece de zero. E vou pensar também no que acontece depois do zero. Mas eu não vou trabalhar com esse igual. Por quê? Olha só. Inicialmente eu tenho que x é diferente de zero. Tá. Se x é menor do que zero, como que vai ficar isso aqui? Ó? O módulo de x para x menor do que zero é menos x. Então vai ficar menos x sobre x. Menos x dividido por x, dá para cancelar. Isso aqui vai dar menos 1. Então, olha só, a minha função, ela vai ser igual a menos 1 sempre que o x for menor do que zero. E se o x for maior do que zero, como que vai ficar escrito isso aqui? A parte de cima é módulo de x, mas se o x for maior do que zero, o módulo de x vale x. A parte de baixo é x, x dividido por x vai dar 1. Ou seja, a minha função vai ser igual a 1 se x for maior do que zero. E o x nunca vai ser igual a zero, beleza? Então, é um gráfico bem simples de ser feito, por quê? Se x for menor do que zero, o valor da função vai ser igual a menos 1. Menos 1 é uma reta passando em cima do menos 1 aqui, ó. Só que no zero, como não tem sinal de igual, no x igual a zero, como não tem sinal de igual, aqui é uma bolinha aberta. Para o lado de cá não tem gráfico, para cá não tem gráfico, porque aí o x já é maior do que zero. E se o x é maior do que zero, a minha função vale 1, ó. Então vai ser isso aqui, ó, passando em cima do 1. Aberto também, porque aqui não tem sinal de igual, ó. Olha o meu gráfico como vai ser. Ele vai ser menos 1 sempre que o x for menor do que zero e vai ser igual a 1 sempre que o x for maior do que zero. Em x igual a zero não tem gráfico. Ó. X igual a zero é o eixo y. Ó. Não tem gráfico. Aqui é aberto e aqui também é aberto aí. Beleza? Vamos para a próxima aí, né? Que é a letra L. Então, aqui eu tenho a função de segundo grau dentro do módulo. Nesse caso aqui, ao invés de reescrever a função modular, eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x. Qual que é o gráfico de x ao quadrado menos 4x? Vou achar as raízes aqui, eu vou igualar a zero, mas igualando a zero aqui dá para colocar em evidência o x. Ó. Então, quer dizer que o x é igual a zero ou x menos 4 é igual a zero. Né? Se x menos 4 for igual a zero, x é igual a 4. Isso aqui o que nos diz? Nos diz que a gente tem uma parábola voltada para cima, porque o A é positivo, passando no 0 e passando no 4. Tudo bem isso aí, gente? Outra coisa, entre 0 e 4, eu tenho o vértice que vai estar justamente no ponto 2, que é o meio. Né? Eu vou achar esse ponto aqui, porque ele vai ser importante na hora de montar o meu gráfico. Ó. Eu vou achar esse ponto do vértice aqui. Ó. Quando o x for igual a 2, quanto que vale o y aqui? Ó? Se eu colocar aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes menos 4 é menos 8. 4 menos 8 é menos 4. Então, aqui é menos 4. Olha o meu gráfico como ele é. Ele vai vir aqui, vai vir para cá. E ele vai vir para cá passando aqui no zero e vai subir. Beleza. Agora eu vou fazer o gráfico da minha função. Olha só o gráfico da minha função vai. Como que é o comportamento do gráfico da minha função. Espera aí. Isso. Olha só como que vai ficar o comportamento gráfico da minha função. Essa função do segundo grau, que está dentro do módulo, o que vai acontecer com ela? Os pedaços dela que são positivos, o módulo vai permanecer positivo. Então, por exemplo, ó, do zero em diante, ela vai continuar vindo aqui para cima. Do zero em diante, aqui para trás, quer dizer, o gráfico vai continuar esse pedaço da parábola vindo aqui para cima. Do 4 em diante, também vai continuar vindo para cima. Do 4 aqui, imagina que aqui é o 4 em diante, também vai vir para cima. A questão é esse pedaço aqui, ó, porque esse pedaço ele está na parte negativa, ou seja, o valor dele é negativo. Então, o módulo vai transformá-lo em um valor positivo. Então, vai tirar ele do negativo e vai jogá-lo para o positivo. Então, aqui, ó, ele vai fazer uma volta aqui em cima, justamente no ponto 2, encontrando-se com esse ponto aqui, que é o ponto 4. Ó. Por quê? Porque aqui era menos 4, era valor de y, só que ele pega o valor e transforma em positivo. Então, vai vir aqui. Ó. Então, o gráfico vai ser alguma coisa desse tipo aqui na letra L, aí, ó, beleza? Então, esse pedaço aqui e esse pedaço são partes da parábola, esse aqui e esse aqui. Ó. Só a parte negativa que estava dentro do módulo que ficou positiva aí, ó. Beleza?